fato de nós termos chegado a essa conclusão aqui, nós chegamos, isso aqui é consequência do fato de eu estar descrevendo o spin 1 que está no campo ali. Então, foi basicamente a presença daquele operador transverso que me seleciona o spin 1 que me dá essa expressão aqui do F'. E aí, com essa expressão do F', nós vimos que o conteúdo dessa equação aqui é perfeitamente equivalente, essa equação aqui é equivalente a essa afirmação aqui. Lambertiano, lá transverso igual a zero. Esse é o conteúdo dessa equação. Bem, esse é o conteúdo dessa equação aqui. É esse o conteúdo. E aí, essa equação aqui automaticamente implica nessa condição aqui do alto. Então, nós reconhecemos nesse conjunto de equações, nessa equação e nessa equação aqui, nós reconhecemos as equações de Maxwell, para aqui as equações de Maxwell de fato. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que se nós estivermos trabalhando com campo vetorial, e se nós quisermos que esse campo vetorial descreva algum tipo de radiação que se propague com massa nula e ou seja, com velocidade da luz, que seja transversa, seja uma radiação transversa, portanto descreva spin 1, naturalmente a gente ganha essas equações. Então nós tiraríamos as equações de Maxwell, nós não partiríamos das equações de Maxwell para chegar na forma covariante das equações. Nós partiríamos desse fato físico aqui, e nós veríamos que esse fato físico aqui necessariamente implica na existência de um conjunto de equações que no espaço de Minkowski vai descrever para nós as equações de Maxwell. Então, o resultado que nós tiramos é esse. As equações de Maxwell, elas são uma expressão do fato de que eu estou descrevendo uma radiação que se propaga com velocidade da luz e é transversa, que carrega um puro spin. Então, é uma outra maneira de nós abordarmos, né? Seria uma outra, e nós vamos explorar isso mais à frente, quando a gente falar da equação de Gerard também. É uma outra maneira de a gente abordar a descrição do eletromagnetismo. Então, eu poderia imaginar que eu redescobriria as equações de Maxwell se eu estivesse descrevendo radiação, né, de massa nula, radiação que se propaga com a velocidade da luz e que é transversa. Então, o conteúdo das equações de Maxwell está implicitamente traduzindo esse fato para nós. E aí, nessa associação entre radiação e partícula, o que a gente conclui é, se eu tenho, então, uma equação para um campo de radiação que é transversa e que se propaga com a velocidade da luz, em termos de partícula, isso está exatamente descrevendo para nós o foco. Na versão partícula, na versão de equação de onda, essa equação de onda aqui, ela estaria descrevendo uma partícula com massa nula, por causa da relação de dispersão que sai daqui. Então, da Lambertiano igual a zero é massa nula. E o fato de eu ter um vetor transverso significa que eu tenho spin. Então, desse conteúdo aqui, nós ganhamos o conjunto de equações de Maxwell. Essa que é o veículo, né? A ideia que eu estou tentando vehicular aqui com essa discussão que nós fizemos agora. Fernando, pode falar. Uma coisa bem a felicidade quando tem uma interação. Certo. Mas vocês faziam essas equações de Maxwell, elas vão estar. É uma coisa assim, não é essa carga elétrica, não tem. É uma equação do spin. É uma equação do spin. E aí o que a gente vai ver é que, justamente, quando nós introduzimos o setor de matérias, e quando a gente estudar o grupo de Lorentz, e aí a gente localizar nas representações do grupo de Lorentz a equação de Dirac para o elétron, quando a gente introduzir a equação relativística para o elétron, nós vamos entender que o acoplamento do elétron, né, via carga, o spin 1, ele vai servir para descrever a física associada à carga elétrica do elétron. Então, o que nesse momento aqui, a gente está apenas falando que a gente chegou a um conjunto de equações
que descrevem os limites, uma partícula transversa e de massa de repouso novo. Agora, isso vai servir para quê? Então, nós vamos entender que esse tipo de campo de radiação, ele naturalmente, de um ponto de vista, dentro de um cenário relativístico, ele vai descrever, ele vai descrever a propagação de carga elétrica, da interação eletromagnética. Historicamente, as equações de Marx saíram da carga elétrica. Isso. Daí, quando aparece o grupo de Lorentz, ele começa com esse discurso da equação de Maxwell, depois tem Isso. Aí uma outra parte do discurso da equação de Lorentz tem a equação de e daí você tem a carga elétrica de novo. O que nós vamos fazer depois, quer dizer, a lógica que eu estou introduzindo aqui é a relatividade me indica uma equação especial para descrever radiação transversa, transversa, com massa de repouso nulo, que são as equações de Maxwell, viu isso? Agora, isso, como é que eu vou... essas equações estão no vácuo. Então, da Lambert, nós temos dB F igual a zero. Então, não tem uma origem para essa radiação, não sei ainda qual é a origem da radiação. Quando nós introduzimos a equação de Dirac, vimos que a equação de Dirac está descrevendo uma partícula carregada e de massiva, carregada de spin-meio. Nós vamos entender que esse campo de radiação de spin 1, ele vai servir para mediar a interação da carga elétrica. Então, a relatividade, ela vai juntando essas peças desse anel. Sei. Ele assim como o Maxwell fez a carga elétrica, Einstein fez a equação da massa. Certo. Mas depois do grupo de Lorentz, ele decidiu as equações só para spin 2. E daí depois você vai fazer interações. Isso. Quer dizer, o primeiro descobrimento da matéria, carga e massa, para depois implementar. Mas depois porque depois, historicamente, você primeiro chegou a essas equações de campo e depois que você foi ver quais eram as simetrias que estavam por trás. O que a gente está fazendo agora mais é uma análise da simetria. Eu vou ter que dar uma certinha agora, porque vai chegar uma ligação para mim daqui a 2 minutos de falar. Eu já volto. Você pode dar um break, esse vídeo, vamos, desculpa.